Tô escondido aqui, galera. Vocês estão me vendo? Não, né? Porque eu tô escondido. Então, esse periscope tá de sacanagem comigo, cara. Daqui a pouco eu vou aparecer. Calma aí, rapidinho, que eu já volto. Deixa eu só beber uma água aqui. Fala, galera. Vocês estão me escutando? Eu tô aqui escondidinho. Não vou aparecer ainda não. Me fala aí se vocês estão escutando. Vocês estão me escutando? Beleza, legal. Olha só, o que aconteceu ontem? Ontem houve muita gente mandando mensagem, como vocês estão mandando agora. E eu fiquei sabendo que quando há muita mensagem, o que acontece? O Periscope trava. Então eu vou pedir para vocês para segurarem um pouco a onda com as mensagens, ou seja, parar de mandar mensagem. E aí eu começo o vídeo, beleza? Então não vamos mandar mensagem mais. Daqui a 30 segundos eu entro para falar com vocês, tudo bem? Então não mandem mensagens, porque quanto mais mensagens, mais o Periscope trava e a imagem fica ruim, o som também e coisa e tal. Beleza? Então eu vou dar 30 segundos a partir de agora e daqui a pouco eu volto. Então não mandem mensagens. Valeu! Bom, vamos lá. Não mandem mensagens, hein, galera? Por favor, senão a parada vai ficar travando. E aí, vocês estão me vendo? Sim ou não? Tá de cabeça para baixo? Tá de cabeça para baixo? Não? Legal. Tá tudo bem então, tá tudo certo. Dá um joinha aí para ver se tá tudo bem. Tudo normal? Tudo ok? Agora deu sim? Legal. Bom, a maioria está dizendo que está normal, que está tudo certo. Então eu vou começar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui 15 segundos para vocês pararem de mandar mensagem, beleza? Porque senão fica travando muito o Periscope e daqui a pouco eu começo a falar com vocês, tá bom? Então eu vou marcar aqui uns 15 segundinhos, não mandem mensagem, porque senão fica travando muito. Esse é o segredo, cara, do Periscope, pelo que me falaram, tá? Alguns amigos meus que usam. Porque quanto mais a pessoa manda mensagem, mais há uma transferência de dados. E, consequentemente, o Periscope tem uma interferência externa. E aí as pessoas não conseguem interagir da melhor maneira possível, porque fica travando. Quanto mais mensagem você manda, mais trava. Então esse é o grande barato. E aí, como é que você vai interagir com o professor? Quando o professor abrir uma oportunidade de perguntas e respostas, beleza? Então o ideal, né, seria assim, vamos lá, primeira pergunta, aí alguém faz a primeira pergunta, tá certo? Aí o professor responde, enquanto isso as outras pessoas não mandam pergunta. Aí próxima pergunta, ou se não, o melhor de tudo é o seguinte, caso você tenha uma dúvida, é bom que o professor tenha um outro canal para tirar só essas suas dúvidas. E aí o que eu recomendo a você? Eu recomendo a você o seguinte, toda vez que você tiver uma dúvida de português
ou uma dúvida relacionada à língua portuguesa para concurso, ou qualquer dúvida que você tenha e que eu possa esclarecer, você usa o meu grupo de estudos, o Português do Pestana, no Facebook. Beleza? E aí você mandando a sua dúvida para o grupo de estudos no Facebook, Português do Pestana, vai ser tranquilo, porque eu vou poder te ajudar lá, outras pessoas vão poder te ajudar, tá certo? Aí você me marca lá e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Beleza? Então vamos lá, vamos organizar aqui a casa, não é isso? Para a gente poder usar bem o Periscope. Então, esses esclarecimentos que eu gostaria de dar. Primeiro esclarecimento. Ontem eu fiquei rosa. Não sei se você percebeu, eu parecia o Shun de Andrômeda, do Cavaleiro Zodíaco. Porra, logo o Shun é sacanagem, né? Pra quem curte Cavaleiro Zodíaco e é nerd que nem eu, deve estar se perguntando assim, porra, Pestana, logo o Shun? Tu já fez letras? Tu ficou com uma aura rosa, feião. Outras pessoas me viram do nariz para baixo. Então, quer dizer, houve alguns problemas, né, ontem. Não sei por que houve isso, mas eu espero que hoje vocês me mandem um feedback esclarecendo. Pô, hoje estava legal, a imagem estava boa, não ficou rosa, o som estava ótimo, não ficou travando tanto quanto ontem. Enfim, depois eu quero o feedback de vocês, tá bom? Não manda mensagem agora, depois vocês me mandam o feedback. Mas, a princípio, tá tudo ok, né? Vamos lá. Eu queria primeiro fazer um esclarecimento que eu não pude fazer ontem, beleza? Então, primeiro esclarecimento. Além desses que eu já falei, de ter ficado rosa e tudo mais. O primeiro esclarecimento é o seguinte. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que eu montei com o professor Sidney Martins, meu parceiraço. Com certeza ele está me assistindo agora. Beijão, Sidoca. E esse grupo de WhatsApp tem como objetivo reunir pessoas que moram no Rio de Janeiro, porque eu e o Sidney moramos no Rio de Janeiro, com o objetivo de quê? Com o objetivo de reunir pessoas para fazer aulões mensais focados em determinadas bancas para concursos. Se você não é do Rio de Janeiro, afinal de contas, graças a Deus, a minha imagem está associada a nível nacional por causa da minha gramática, não tem problema, você entra em contato com algum curso da sua cidade e dê essa ideia, dê essa sugestão. Pô, vocês poderiam trazer o Pestana, o Sidney para cá, para dar um aulão para a gente, para o INSS, ou para o IBGE, ou para qualquer outro concurso de qualquer outra banca. Beleza? Mas o Turma Exclusiva é um grupo de WhatsApp que eu e Sidney montamos aqui no Rio de Janeiro, para quem mora no Rio de Janeiro, para a gente ter aulões mensais focados em determinadas bancas. Por exemplo, dia 12 de março, se você é morador do Rio de Janeiro, saiba que eu e o Sidney vamos dar um aulão focado na banca FGV, beleza? Então vai ser um aulão focadaço na banca FGV, desvendando todos os mistérios dessa banca. Esse é o nosso objetivo. Com esses aulões mensais, é uma vez por mês, tá? A gente traçar um perfil da banca na língua portuguesa, obviamente, para você não ter mais dificuldades com aquela banca e você saber exatamente o que cai, beleza? Então, dia 12 de março, se você é morador do Rio de Janeiro, caso você queira fazer parte da turma exclusiva, me manda uma mensagem pelo Facebook ou, melhor, manda um e-mail para exclusivaturma@gmail.com. Eu vou repetir, exclusivaturma@gmail.com. E se você não é do Rio de Janeiro, não fique desesperado. Eu estou no Facebook, eu estou no Periscope, eu estou no meu canal do YouTube, Não Pode Garotear. Se você não sabe, ontem eu falei que eu estou montando o meu site de português, www.portuguescompestana.com.br, beleza? Ele vai ser lançado em março. Inicialmente vai ter um curso para a FGV e para o SESP-NB. E aí é um curso que serve para vários concursos, porque ele tem o conteúdo programático de todos os concursos, beleza? Então vai ser coisa linda, o site vai ser coisa linda. Em março, falta muito pouco para eu lançar. E vai dar tempo de você estudar para a FGV, para o SESP. E aí, ao longo do ano, até dezembro, eu vou colocar vários conteúdos, beleza, galera? Vários e vários conteúdos. Até dezembro o site vai ter tudão que eu sempre quis. E eu espero que vocês curtam bastante o site. De novo, eu vou pedir
que você não mande tantas mensagens, para não ficar travando como ontem, beleza? Não mandem mensagens. Ao fim, eu vou abrir perguntas e respostas rapidamente. E aí, caso você ainda não tenha a sua dúvida respondida, afinal de contas, são muitas pessoas, né, cara? Não dá pra gente responder a todos. As mensagens aparecem muito rápido. Aí você manda lá pro meu grupo de estudos Português do Pestana no Facebook. Bem, esclarecimentos feitos. Eu queria dar uma dica rápida de português para você. Porque lá no meu grupo de estudos, muita gente perguntou: pô, Pestana, a expressão não obstante equivale a apesar de? A expressão não obstante equivale a embora? Enfim, como é que se usa essa expressão não obstante? Bem, vamos lá. Deixa eu trocar de mão aqui, porque minha mão já está doendo. Calma aí, deixa eu fazer assim com o braço. Ah, deixa eu te falar outra coisa, rapidinho. Rapidinho, coisa rápida. Me falaram também que quanto mais as pessoas apertam o coraçãozinho, mais trava também, tá certo? Então, quanto mais mensagens e coraçõezinhos você mandar, mais o risco de travar, mais o risco de haver transferência de dados em abundância e com isso travar. Foi isso que me disseram, tá, galera? Porque a minha internet é ótima aqui na minha casa, ela funciona perfeitamente. Pô, tem 30 mega, então quer dizer, não é problema aqui de casa, nem problema do celular, porque o celular também é um smartphone de boa qualidade e tudo mais. Então, vamos lá. Eu vou dar a dica agora, eu peço que vocês não mandem mensagem, nem coraçãozinho para não ficar travando, para vocês não perderem a dica, beleza? Então vamos lá, vou contar 15 segundos para você não mandar mensagem, nem coraçãozinho, tá certo? Vamos lá, 15 segundinhos. Bem, vamos lá. Algumas pessoas falaram assim, pô, se a quantidade de mensagens interfere na transmissão e a quantidade de coraçõezinhos interfere na transmissão também, por que o Periscope existe? Cara, entenda, isso que a gente está vendo e vivenciando no século XXI é algo surreal, que na década de 80 e 90 a gente só acompanhava Guerra nas Estrelas. E isso é surreal, sacou? Isso que está acontecendo agora. Essa tecnologia é absurda. Agora, é claro que aos poucos a tecnologia vai avançando, vai melhorando e as coisas vão fluindo, beleza, galera? O que importa é que a gente está tendo contato aqui. Eu não entendo de tecnologia, eu estou apenas replicando o que me falaram. Caso eu saiba mais informações, a cada vídeo o vídeo vai ficar melhor, porque aí eu vou esclarecendo algumas coisas para vocês e a gente vai conhecendo junto como é que funciona esse sistema. Beleza? Então vamos ao que interessa. Eu vou dar agora a dica para vocês. É a dica em cima da expressão não obstante. A expressão não obstante pode ser uma locução conjuntiva adversativa. Beleza? Expressão não obstante pode ser uma locução conjuntiva adversativa. Quando? Quando vem seguida de um verbo no modo indicativo. Então, por exemplo, ele estudou pouco. Não obstante, passou na prova. Não obstante equivale a mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Beleza? Então, ele estudou pouco, mas passou na prova. Ele estudou pouco. Não obstante, passou na prova. Então, esse não obstante, quando vem seguido de verbo no modo indicativo, ele é uma locução conjuntiva adversativa. Esse conectivo é uma locução conjuntiva adversativa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, quando é que o não obstante pode ser uma locução conjuntiva concessiva? Quando vem seguida de verbo no modo subjuntivo. Beleza? Então, por exemplo, não obstante fosse preguiçoso, sempre tirava boas notas. Não obstante fosse, olha aí, o verbo ser está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, não obstante é uma locução conjuntiva concessiva. Beleza? Então, não obstante vai ser uma locução conjuntiva concessiva quando? Quando vier seguido de um verbo no modo subjuntivo. Tranquilo? Agora, vamos lá. O não obstante também pode ser uma locução
prepositiva concessiva. Quando é que o não obstante é uma locução prepositiva concessiva? Quando vem seguida de um verbo no infinitivo. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, não obstante estudar pouco, sempre tira boas notas. Ou, não obstante ter estudado pouco, sempre tirou boas notas. Então, o não obstante seguido de verbo no infinitivo, o que ele é? Ele é uma locução prepositiva concessiva. Beleza? Locução prepositiva concessiva quando vem seguida de verbo no infinitivo. Esse não obstante, nesse caso, equivale a apesar de. Por exemplo, apesar de estudar pouco, sempre tira boas notas. Apesar de ter estudado pouco, sempre tirou boas notas. Beleza? Maravilha. E para fechar, o não obstante também é uma locução prepositiva concessiva quando não vem seguida de verbo nenhum. Não vem seguida de verbo nenhum. Por exemplo, não obstante o calor, ele colocou um casaco. Esse não obstante equivale a apesar de. Olha aí, ó, apesar do calor, colocou um casaco. Esse apesar do calor, ou não obstante o calor, é um adjunto adverbial de concessão. O não obstante, nesse caso, por equivaler a apesar de, é uma locução prepositiva concessiva. Tranquilo, galera? Então, recapitulando, vamos lá. O não obstante pode ser uma locução conjuntiva adversativa, quando vem seguida de verbo no modo indicativo. O não obstante é uma locução conjuntiva concessiva, quando vem seguida de verbo no subjuntivo. E o não obstante é uma locução prepositiva, quando vem seguida de verbo no infinitivo ou quando não vem seguida de verbo nenhum, equivalendo a apesar de. Detalhe, isso que eu acabei de falar, vocês podem pensar assim, isso aí é coisa do Pestana, aquelas coisas que ele gosta de falar, polêmica. Não é não. Isso já caiu no CESP. Isso já caiu em outras bancas. Isso é frequente em concurso. Então para com essa ideia de pensar que eu só falo polêmica. E se eu falo polêmica é porque é um motivo simples. Elas estão nas provas. Eu tenho que falar. Alguém tem que falar das polêmicas. Se não sou eu, alguém tem que falar das polêmicas. E elas caem nas provas e a gente precisa saber, não tem outra opção. Beleza, galera? Então é isso. Eu fiz o esclarecimento inicial, dei a dica. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a oportunidade de algumas perguntas. #teste polêmico. Isso, professor. Fala assim, top. Obrigado, valeu. Show. Brigadão. Então vamos lá. A primeira pergunta que você fizer, eu vou responder. E aí, todo mundo para de mandar mensagem, conforme eu for explicando. Depois, lança outra pergunta. Beleza? Eu vou fazer isso durante 5 minutinhos no máximo. Deixa eu trocar aqui de mão, de novo, porque essa minha mão tá doendo. Pronto. Agora, outro perfil. Perfil esquerdo. Eu não sou bonito, né, cara? Fazer o quê? Papai e mamãe não produziram uma coisa muito bonita. Mas, vamos lá. Primeira pergunta. O pronome cujo admite substituição? O pronome cujo não admite substituição, a não ser que você reescreva a frase toda. Agora, por outro pronome relativo, ele não admite substituição. Próxima pergunta. Onde é esse lugar relacionado com curso? Vamos lá, galera. Feio demais, obrigado. Vai, galera, pergunta, vamos nessa. Professor, quando o CESP cobra depreende está implícito no texto? Cara, é incrível. As bancas falam em infere-se, depreende-se, mas isso não está ligado a implícito. 99% das vezes está explícito no texto. Esse papo que as bancas trabalham de depreende-se, infere-se, isso é uma babaquice. A grande verdade é que você consegue, no texto, achar todas as informações sem que esteja implícito no texto. É muito comum que as informações de interpretação estejam explícitas no texto e não implícitas no texto, tá certo? Porque quando o professor ele explica uma questão de interpretação, perceba isso. Ele diz assim, na linha tal, corrobora a afirmação da banca. Porra, se está na linha tal, é porque está explícito no texto. Dificilmente está implícito. Dificilmente. Vamos lá, próxima pergunta. Tu parece o Gagil copeiro dos 10 mandamentos. Porra, tá de sacanagem.
Manda uma pergunta aí relacionada ao português. Professor, faz um periscopo de paralelismo sintático. Beleza, boa ideia, vou fazer. Crases, casos facultativos. Bem, existem 3 casos facultativos de crase. Eles são encontrados facilmente em qualquer site, em qualquer livro de gramática. Mas eu vou fazer um periscope só sobre isso para ajudar vocês. Vamos lá, próxima pergunta. Caso alguém tenha alguma pergunta, manda ver. Crase, professor, é um assunto muito extenso. Vamos fazer uma pergunta pontual. Verbo pronominal, verbo pronome reflexivo. Pô, cara, eu vou te falar. Eu gostaria até que vocês não mandassem mensagem agora, porque esse assunto, pronome reflexivo e verbo pronominal e verbo reflexivo, isso é muito bacana, que serve para todo mundo, cara. De verdade, serve para todo mundo, porque cai em qualquer prova, de qualquer banca, de qualquer concurso. Então, vamos lá, prestem atenção, porque essa informação que eu vou dar agora serve para todo mundo. O verbo pronominal é um verbo que vem acompanhado de uma partícula, de um pronome. O que é a parte integrante do verbo? É quando o verbo não consegue, ou não pode, melhor dizendo, ser conjugado sem o pronome. Aí você diz que o verbo é pronominal. Por quê? Porque ele é um verbo acompanhado de pronome na frase. E aí o verbo pronominal, ele sempre é ou tem um caso de verbo de ligação, que é o verbo tornar-se. Por exemplo, ele se tornou doutor, ele se tornou professor, ele se tornou médico, ele se tornou traveco, sei lá, qualquer coisa assim. O verbo tornar-se é um verbo pronominal, porque quando você conjuga o verbo, o pronome vem junto com ele, obrigatoriamente. Um outro exemplo é o verbo suicidar-se, que muita gente pensa que o verbo suicidar-se é um verbo reflexivo, que vem acompanhado de um pronome reflexivo. Não é verdade. O verbo suicidar-se é um verbo pronominal. Esse ser é uma parte integrante do verbo. Você não consegue conjugar o verbo sem o pronome. Ninguém fala, eu suicido. Olha, eu suicido, hein? Não, você diz, olha, eu me suicido. Beleza? Se você continuar com isso, eu me suicido. Ou eu vou suicidar, não pode, é eu vou me suicidar. Então, o verbo suicidar-se é um verbo pronominal. Beleza? Então vamos lá. Eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida, nós nos suicidamos, vós vos suicidais, eles se suicidam. Ou seja, é um verbo que é acompanhado de um pronome quando você faz a conjugação dele. Esse é um verbo pronominal. Aí muita gente pensa que o verbo pronominal, ou melhor, que o verbo suicidar-se é um verbo pronominal por causa da característica do verbo. Por causa do valor semântico do verbo. No latim, sui significa a si mesmo e sida significa matar. Quando você fala suicida, é aquele que mata a si mesmo. Então, quando você fala ele se suicidou, você pensa que o ser é um pronome reflexivo, porque a ação do sujeito recai sobre o sujeito mesmo. Só que é a própria semântica verbal que dá essa ideia de reflexividade, não é o pronome que dá essa ideia de reflexividade. Beleza? Então, no caso do verbo suicidar-se, esse ser é uma parte integrante do verbo, e não um pronome reflexivo. Tá certo? Um pronome é reflexivo, galera, quando você tem um verbo cuja ação praticada pelo agente recai sobre o próprio agente. Então, ele se cortou com a faca, ele praticou a ação de cortar, ele sofreu a ação de cortar. Ele se penteou. Ele penteou quem? Ele penteou a si mesmo. Então, ele praticou a ação de pentear e sofreu a ação de pentear. Beleza? Ele se vestiu. Ele vestiu alguém. Quem? Ele vestiu a si mesmo. Quem veste, veste alguém. Beleza? Então, ele praticou a ação de vestir e sofreu a ação de ser vestido por ele mesmo. Então, o pronome reflexivo é aquele que acompanha um verbo que indica uma ação verbal que alguém pratica e sofre a ação em si mesmo. Beleza? Galera, mais perguntas? Mande lá no grupo de estudos Português do Pestana, no Facebook, e eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Vou parar por aqui a transmissão, porque eu tenho que fazer algumas coisas e a vida tem que seguir, né? Outras dicas, vou falar sobre tal do adjetivo
relativo ou adjetivo relacional que vem caindo na FGV, vou falar de casos facultativos de crase, vou falar sobre paralelismo sintático. Cara, o céu é o limite. Agora, já era, tá tudo dominado. Periscope, tamo junto, beijo no coração, obrigado pela audiência. Acompanhem porque muitas dicas virão para ajudar vocês, beleza? E fica ligado, em março temos novidades aí com o meu site. Valeu, galera! Um abraço para geral, já tô viciado no Periscope, galera da turma exclusiva, beijo no coração, fui, tamo junto, Brasil!